uma história de amor a dois, humana, comum e imperfeita, como são todos os encontros entre dois seres humanos. E nesta história comum e imperfeita, emerge a grandeza da vida, também comum e também divina, e propicia-nos todas as experiências que nós somos. Quando a Andréia pergunta como que você gostaria de ser apresentado, que na verdade é a pergunta que todo lugar que nos recebe faz, e nós respondemos assim: eu quero que me anuncie como filho dos meus pais, é porque esta é a única coisa que nos faz verdadeiramente únicos. Qualquer área da vida, qualquer setor, qualquer trabalho, qualquer coisa que nós façamos, nós somos substituíveis. O único papel na vida que nós não somos substituíveis é o papel de ser filhos dos nossos pais. A continuidade deles que está em nós, aquela união da metade do papai com a metade da mamãe que existe em cada um de nós do ponto de vista biológico, e todas as conexões de amor que derivam disto, isto é algo profundamente único. E esta unicidade torna-nos verdadeiramente importantes. As outras importâncias são falsas. As outras importâncias são criadas pelo nosso ego. Mas a importância verdadeira é aquilo e aquele lugar onde nós somos verdadeiramente únicos. Então cada um de nós veio de uma história de amor de um casal. Acontece que a história de amor, sobretudo para espíritos como nós, que estamos lutando pela conquista de uma compreensão de um amor mais amplo, é sempre uma história imperfeita, cheia de dramas, de lutas, de dificuldades. Oriundos que somos do nosso passado espiritual, nós todos colhemos aquilo que plantamos. E Emmanuel é muito claro no livro Vida e Sexo quando nos diz que na relação de casal nós começamos a reencontrar os nossos débitos. Aqueles que, depois dos primeiros enfrentados em família, são os que virão para as lutas que seguem a partir do momento que nós vamos para a nossa própria vida. E a partir daí temos as dificuldades, as alegrias, os encontros e desencontros que as simpatias e as antipatias naturais construíram ao longo do tempo dentro da escala do progresso. Fato é que este caminho de luta, de dificuldade, esse caldeirão fervente que é a família formada ali a partir da relação de casal, é o espaço da transformação pessoal. Lembro-me um dia no Centro Espírita, um espírito amigo, que não se tratava exatamente de um mentor, mas de um espírito familiar, daqueles que conversava com a gente de igual para igual, com muita naturalidade, incorporado num médium, numa reunião íntima, dizia para todos, na verdade ele estava tentando consolar uma pessoa de uma dificuldade que passava, e ele dizia assim: olha, a família, para nós, do ponto de vista espiritual, é um caldeirão fervente, em que aqueles elementos crus e duros vão ao pouco na fervura, ganhando sabor, maciez e sensibilidade. E quanto mais tempo aquele caldo ferve, mais transformação promove. Então ele dizia para a pessoa que queria consolar: não se preocupe, isto vai passar. Também não se preocupe, isto vai voltar. Porque é só uma questão de tempo. Afinal de contas, quando nós vencemos uma dificuldade, damos passaporte à vida para trazer-nos uma dificuldade maior. E a ilusão de que felicidade é ausência de dificuldade, ela é uma idealização irreal. Porque felicidade não é o destino, felicidade é o método. Felicidade é a forma como nós nos comportamos diante de qualquer circunstância da vida. Felicidade é presença, é inteireza, é conexão, é consciência, é aproveitamento, é realização, é expansão. Então você é feliz na alegria ou na tristeza, na dificuldade ou na conquista. Você é feliz no conflito ou na satisfação, nas conquistas ou não, porque felicidade é a forma de encarar todo este processo. E se compreendemos que aquele caldeirão fervente que é a família é um núcleo abençoado de transformação, então nós podemos aproveitar as oportunidades de estarmos ali reunidos para o grande crescimento.
No entanto, nós vivemos tempos de superficialidade afetiva, tempos de desvalorização, em que as pessoas são tratadas como objeto, em que os casais se separam com a maior facilidade, em que nós desistimos dos planos que tantas vezes imploramos antes da reencarnação para obter no reencontro com este ou com aquele coração com o qual temos débitos e necessidades de reajuste. E graças a este movimento que temos visto de dissolução das famílias, das relações, nós vivemos inúmeros conflitos modernos. Porque as crianças deixam de ter a referência dos pais unidos, juntos e respeitosos entre si. Os lares são substituídos pela escola, pelas babás, pelo mundo virtual. As crianças deixam de ter a referência do afeto dos pais para passarem a receber o afeto dos jogos de computador, do amigo virtual que nunca viram, daquele pedófilo que na estrutura virtual se fantasia de amigo e seduz a natureza frágil do jovem que, sem ter dentro de casa o alimento afetivo que lhe abastece, vai buscar em outro lugar aquilo que não tem e aonde não pode encontrar. Nós temos visto uma estrutura familiar em crise e as pessoas se distanciarem e muitas vezes viverem solidões a dois, dentro do movimento da relação aonde poderiam estar vivendo amor a dois. E por isso nós precisamos pensar nesta relação. Pensar à luz da imortalidade da alma, pensar à luz da psicologia, à luz do conhecimento moderno, para encontrar elementos que nos ajudem a oportunizar aquela relação como um caminho de crescimento e de paz interior. Não a paz da ausência de conflitos, mas a paz da inteireza da presença, daquela conexão profunda com aquilo que é vivido. André Luiz vai dizer, no livro Evolução em Dois Mundos, que a energia sexual é uma energia que gera cargas magnéticas no nosso psiquismo. E estas cargas magnéticas, no atual nível evolutivo que nós nos encontramos, exigem um sistema de compensação. Então elas precisam ser intercambiadas, precisam ser trocadas, precisamos ofertar as cargas magnéticas e precisamos receber cargas afins. Porque este movimento de troca gera um fluxo que promove uma movimentação nas engrenagens do psiquismo e do sentimento que são essenciais para o movimento de crescimento que nós vivenciamos. No entanto, diz André Luiz que nós só encontramos realização quando estas cargas são intercambiadas em regime de afinidade e de sintonia. Porque para que esta troca seja abastecedora, seja nutritiva para o coração, ela precisa encontrar ressonância. Afinal de contas, o movimento de compensação das ondas exige que se estabeleça o processo da assimilação que só o fenômeno da ressonância pode promover. E o que acontece é que, tendo relações promíscuas, tendo relações vazias de afinidade e de sentido, relativizando as relações e colocando a sua mente no plano físico ou sensorial, nós passamos a ter uma troca de cargas magnéticas que não abastecem o coração e passam a nos intoxicar ao invés de nos abastecer. E assim, uma relação sexual, afetiva, uma troca, um beijo, um abraço, é muito mais do que uma simples sensorialidade corporal. É uma transfusão. Um pedaço de nós fica com o outro, um pedaço do outro segue conosco. Promovemos uma intensa troca magnética. E quando falamos de uma relação afetiva ou sexual de casal, ainda mais intensa, porque essa troca se dá dentro de uma entrega e de uma oportunidade muito mais profunda. O que leva com que nós fiquemos ainda mais com algo do outro, que deixemos ainda mais algo nosso com o outro. Por isso, dizem os benfeitores espirituais, é necessário procurar aqueles corações que estejam em regime de afinidade, de semelhança, que vibrem no mesmo nível de respeito, de consideração e de afeto, para que estas trocas sejam nutritivas. E é um dos motivos pelo qual o Espiritismo nos recomenda a monogamia com sentido. Não simplesmente a monogamia, mas a monogamia com sentido.
de uma relação com presença, de uma relação com inteireza, de uma relação com movimento nela. Aquela onde há troca entre os seres. Porque se eu relaciono hoje com uma pessoa, amanhã com outra, esta troca vai se dando de tal maneira desgastante que ela passa a sobrecarregar-nos ao invés de nutrir-nos. E se uma pessoa se relaciona com outra, ela passa a ser como um grande reservatório de múltiplas presenças nela. E a cada um que se relaciona com ela, ela doa um pouco dessas múltiplas presenças. Então vocês já imaginaram como é que fica a situação? Vira um problema grande. Talvez as pessoas aqui, sobretudo as mais jovens, não vão compreender, mas no Brasil, quando eu era criança, o que não faz muito tempo, a gente ia nas rodoviárias, quando ia viajar, e no banheiro de rodoviária tinha os sabonetes. Era aqueles looks luxo, branco, assim grande, né? Não era ainda a era do sabonete líquido. E o sabonete de rodoviária era algo muito particular. Porque você olhava para o sabonete, você não sabia se você lavava a sua mão ou o sabonete. Porque o sabonete passava em tantas mãos que ele ficava muito mais sujo do que as mãos que ele lavava. Não era assim? Eu lembro de olhar sempre aquele sabonete com estranheza. A imagem que eu tenho para as relações plurais que a gente estabelece hoje, sem critério, na natureza de cargas magnéticas que nós trocamos, é aquela imagem daquele velho sabonete de rodoviária. Eu imagino que nós ficamos intoxicados daquela maneira. Recebe uma carga magnética aqui, um quanto psíquico energético ali, um afeto desregulado dali, uma expectativa, uma idealização, uma troca. E no final, você fica como? Exaurido nas suas forças. Muitas vezes sem perceber, porque essa exaustão vem como uma lentidão mental, uma lentidão afetiva, uma frieza, ou uma raiva, uma agressividade, um impulso de violência, ou uma falta de sentido, uma desmotivação para a vida, que é, na verdade, o quê? Uma falta de individualidade, de cuidado e de segurança energética naquilo que deveria estar sendo cuidado com o maior recurso. Seria lógico que a gente entrasse em qualquer lugar e comesse qualquer coisa que desejasse sem olhar se aquilo tem um quanto nutritivo para abastecer o nosso corpo? De vez em quando ainda vai, não é? Mas todo dia dá? Não, porque o corpo naturalmente irá reclamar daquilo que eu coloco nele. O mesmo acontece do ponto de vista energético. Daí André Luiz esclarecer que esta troca que abastece os seres no atual estágio evolutivo que nós nos encontramos são aquelas em que há carga energética de natureza semelhante sendo intercambiada. E não há troca de natureza semelhante sem que nós estejamos conectados conosco e conectados com o outro. Sem que a gente esteja sustentado no alto amor e sustentado na disponibilidade para a construção com o amor do outro. Então nós vamos discutir estes elementos de uma forma geral. Há uma frase muito dita na atualidade e muito pouco sentida. E esta frase é: eu te amo. Eu te amo é algo que toda vez que alguém diz, eu fico curioso para saber o que essa pessoa gostaria mesmo de ter dito. Porque eu te amo é uma frase que representa tudo e não representa nada. Porque amor é uma palavra que no português significa desde relação sexual até a relação com o divino. O que você diz quando você diz eu te amo? Eu te amo pode significar eu te respeito, eu te valorizo, eu te considero e eu te dignifico. E, portanto, eu olho para o seu valor intrínseco. Mas eu te amo também pode representar eu te preciso, eu sou dependente, eu não posso viver sem você, eu quero você do meu lado para atender as minhas carências. Eu te amo pode representar eu te abuso, eu te violento, eu te controlo, eu te possuo. Como também pode representar eu não tenho estima e eu te sirvo, eu estou disponível para você, eu estou pronto para ser controlado e posso ser submisso. O que eu te amo significa? O que o nosso amor verdadeiramente representa? Então os gregos vêm em nossa ajuda quando eles nos oferecem distintas palavras para representar amor. E a primeira delas é porneia. Porneia é a palavra de onde deriva
a outra palavra pornô. E o amor porneia é o amor de consumo, é o amor objetificado, é aquilo em que o outro é objeto e, portanto, é utilizado para ofertar algo. Em porneia, o outro não é visto, o outro é apenas um objeto de uso. No amor porneia, nós não preocupamos no que significa para o outro o efeito daquele amor, apenas precisamos que o outro atenda às nossas necessidades. Então porneia vai lá e consome, porneia vai lá e exaure, vai lá e exige, vai lá e abusa, porque porneia não enxerga o outro, porneia é cego. Por que porneia é cego? Porque olha somente para o próprio umbigo, olha somente para as próprias necessidades. Porneia está concentrado única e exclusivamente em si mesmo e, portanto, olha para aquilo que julga necessitar. Quem aqui vive o amor porneia? Levanta a mão para eu saber. Fora eu. Interessante. Uma pessoa. Tem sempre alguém lúcido no meio da plateia. 100% de nós vivemos o amor porneia. E vivemos mais presente do que pensamos. Vivemos com muito mais frequência do que imaginamos. Mas temos uma imagem tão idealizada de amor que achamos que essa natureza de amor é inferior, não digna e, portanto, não faz parte da nossa realidade. Mas, na verdade, a vida começa com o amor porneia para nós. Por quê? O bebê. Bebê ama a mamãe? Sim ou não? Sim. Afasta ele da mamãe para ver. Ele chora, bota ele no colo da mamãe. O que ele sente? Uma alegria, abre um sorrisão, não é? Por quê? Porque ele conheceu a mamãe, ele sabe que a mamãe tem essa e aquela história de vida, e ele valoriza e dignifica a mamãe, não é? Não. O bebê vê a mamãe? Não, o bebê olha para a mamãe e vê um seio andante. E sabe que daquele seio jorra leite, sabe que daquele colo vem calor, e que se ele estiver ali, ele tem tudo que ele precisa. Então ele bota a boca no trombone. Ele está preocupado se a mamãe comeu? Ele diz: senhora mamãe, a senhora poderia, por favor, vir me dar de comer logo após acabar de se alimentar? Não. Ele grita e quer que ela venha agora. Ele morde o seio da mãe, porque ele não percebe que com o seu consumir ele causa dor. Ele não percebe que para ter o que ele deseja, ele causa sofrimento para aquela de quem ele abusa. Então ele acorda de madrugada 10 vezes, sem preocupar-se com isso. Por que o bebê faz isso? Porque ele não tem maturidade neurológica, psicológica, afetiva para ter consciência de si, para perceber a si mesmo e perceber o outro. Está tudo muito certo. É um impulso natural daquele momento ali. Então o bebê só tem percepção de quê? Das suas necessidades e ele projeta-as na mãe. Mas ele vai crescendo. E à medida que ele cresce, a mamãe e o papai continuam sendo para ele, mas sobretudo a mamãe, a fonte das suas necessidades. Aquela que atende às suas necessidades. E ele, aos poucos, vai começando a ter desejos, que são diferentes de necessidade. Mas ele não sabe separar desejo de necessidade. Ele acha que se ele quer, ele precisa. Então uma criança pequena entra com a mãe no supermercado, vê um chips, sente uma vontade, aponta e diz para a mãe: eu quero. E a mãe olha para a criança e diz: não. Porque ela está olhando, com o amor dela mais amplo, para a necessidade nutricional, para o horário, para a adequação, para o que a criança verdadeiramente precisa. Mas a criança, ao ouvir aquele não, o que ela diz? Tá tudo bem, mamãe, a senhora sabe o que é melhor para mim, seja feita a sua vontade. Não é assim? Não, a criança acha que a mamãe tem problema auditivo. Então ela repete mais alto, porque a mamãe não ouviu. Não, mãe, eu quero. Aí a mãe responde de novo para ela: minha filha, meu filho, não. Aí ela fala: meu Deus, o problema da mamãe é neurológico. Ela até está ouvindo, mas ela não compreende que eu quero. Aí a mamãe fala de novo para ela: não. Aí ela: meu Deus do céu, é muito grave. Aí ela se joga no chão para mostrar para a mãe que ela está em processo de desencarnação franco, enquanto ela não tiver aqueles chips. Não é assim? Por que a criança faz isso? Porque ela acha que se ela deseja, ela precisa. Então ela confunde esses conceitos e ela sofre de verdade. Porque ela acha que ela precisa daquilo que ela não necessita. E ela acaba abusando daquele amor mais amplo da mãe para ter o que ela julga que precisa. Já está começando a ficar mais fácil, né, gente? De perceber, né? A criança cresce. No entanto, ela permanece dentro de nós. E nós olhamos para as relações e dizemos:
Eu quero. E muitas vezes a individualidade, o direito, a dignidade, a disponibilidade do outro diz, não. Aí a gente diz, meu Deus, ele não ouviu. Não, eu disse que eu quero. Aí ele repete, ela repete, não. Aí a gente, meu Deus, o problema é neurológico. Até agora você não compreendeu que eu quero. No dia a dia, nós reproduzimos esse movimento com as mães. Na relação de casal. Exigindo, cobrando, sobrecarregando, seja do outro, seja de nós mesmos. Diante daquilo que nós julgamos necessitar. No entanto, o que está em jogo ali é o nosso desejo. E o nosso desejo não é uma real necessidade. É uma necessidade fantasiosa. Que vem das nossas interpretações da vida. Acontece que as nossas interpretações vêm das nossas faltas. Porque o ser de desejo, ensina a psicanálise, é um ser de faltas. É aquele que traz dentro de si vazios. Então nós projetamos os nossos vazios naquela relação e exigimos que aquela relação preencha os nossos vazios. Chegamos ao cúmulo de imaginar que nós somos metade de uma laranja prestes a encontrar a outra metade que vai nos complementar. Mas na verdade nós não somos uma metade de laranja buscando a outra. Nós somos laranjas esburacadas, procurando laranjas esburacadas, para darmos as mãos no laranjal e seguirmos juntos. Porque nem nós preenchemos os vazios do outro, nem o outro preenche os nossos próprios vazios. Estes vazios vêm da nossa história de passado espiritual como espírito imortal, vêm da nossa história presente com a nossa família, com o que tivemos ou não tivemos, vem da história de crescimento da nossa infância, vem da juventude, vem dos traumas, vem das dificuldades, e às vezes nós tivemos tudo o que precisamos, e vem apenas da nossa fantasia, do nosso querer, que nós confundimos com necessidades. Nós todos somos seres em falta. Todos somos seres que precisamos burilar o tempo todo a autoestima, o senso de valor pessoal, o senso de grandeza. Somos todos seres humanos comuns que estamos o tempo todo revisitando dentro de nós o quanto somos amados, o quanto fomos amados, o quanto somos valorosos, o quanto o outro nos reconhece, o quanto somos dignos ou não somos dignos. Isso vem desde lá, da experiência com o bebê, na entrega aos pais. Vem no crescimento, do cuidado que os pais e as várias figuras parentais fizeram na nossa vida. Vem das primeiras experiências de afeto na infância. Vem das relações de troca na escola e tudo mais. E quando nós chegamos na vida adolescente, que começa o desejo e vamos depois para a relação de casal, nós já somos uma laranja cheia de buracos. Algumas mais fundas, outras mais superficiais. E o outro não pode preencher isto. Quando dentro da relação de casal nós estabelecemos um ciúme excessivo, uma possessividade ou um desejo de controle, estamos vivendo o amor porneia. Porque o controle sobrecarrega o outro. O ciúme excessivo limita a individualidade do outro. A possessividade tira do outro a sua liberdade individual. Porque achamos que o outro deixa de pertencer a si mesmo para pertencermos a nós. Então nós temos o direito de mexer no celular, de entrar no e-mail, nós temos o direito de vasculhar a roupa, de mexer, nós temos o direito de dizer para o outro, mas você vai fazer isso? Como quem diz, você não me pediu autorização para fazer isto. E este amor é de natureza porneia. Este amor está dizendo assim, eu não me preocupo com o que você quer ou o que você faz. Eu me preocupo se isso que você quer e faz está atendendo ao que eu quero e faço dentro desta relação. O amor porneia, portanto, ele tem muitos disfarces. E o controle é o maior deles. O controle, nós controlamos a roupa que o outro usa, aonde o outro vai, o que o outro faz, de que forma faz, de que maneira faz. E esta natureza de controle, ela é profundamente violenta. Mas aquele que controla e aquele que possui não está preocupando-se com o preço que custa para o que é controlado. Porque a ele lhe importa ter a falsa sensação de valor, a falsa sensação de segurança, a falsa sensação de presença através daquele mecanismo defensivo de controle que esconde a sua grande insegurança interna ou que mascara o seu próprio desejo de sair daquela relação que projeta no outro. Por exemplo, uma pessoa com ciúme excessivo frequentemente é alguém que deseja sair do relacionamento, mas projeta no outro
esse desejo contínuo de sair, para pressionar o outro para que saia, até não suportar mais o ciúme. E então poder acusar o outro de ter saído e ficar inocente naquele movimento. O ciumento não olha para o seu próprio movimento. Às vezes está naquele relacionamento, mas tem um impulso promíscuo. Deseja aquela pessoa e deseja várias ao mesmo tempo, o que não é problema. Mas ao não olhar para este desejar várias ao mesmo tempo, não pode decidir eticamente o que fazer com isso. E então projeta sobre o outro a necessidade de só desejar a si mesmo. E cobra da outra pessoa que não deseje mais ninguém, que não tenha mais amizades, que não tenha relações. E passa a fazer um controle de cerceamento egóico absoluto, em que o outro não pode movimentar-se com liberdade. Porque, em verdade, aquele desejo de controlar o outro é a necessidade de controlar a si mesmo. Porque quem gostaria verdadeiramente de fazer aquilo que acusa o outro de não poder fazer é aquele que teme. Muito frequentemente essa dinâmica está por detrás do ciúme excessivo ou da possessividade, que está ligada às nossas inseguranças também mais profundas. Mas que a natureza de amor é esta? Porneia é aquela que olha só para o próprio umbigo, que se mascara com as defesas do ego nas dificuldades de relação. Então, porneia está no dia a dia com muita frequência. Quando uma pessoa vai e se relaciona com uma garota de programa ou com um garoto de programa, que natureza de amor está vivendo? Porneia. Não importa o preço que custe para o outro. O outro é um objeto disponível para me dar prazer. Então eu vou lá e utilizo do corpo da outra pessoa, do tempo da outra pessoa para o meu prazer. Consumo, objeto. Então o amor porneia ele está presente das mais diferentes formas no nosso dia a dia, mas não tem quem não o viva. Porque o amor porneia faz parte daqueles pontos em que nós colocamos a nossa necessidade pessoal acima do respeito ou da dignidade pessoal do outro. E isto mobilizado pelas nossas fragilidades íntimas. Mas há uma outra natureza de amor, que é o amor eros. E o amor eros, dizem os gregos, é o amor do desejo, é o amor da erótica, da atração, é o que nos leva a nos conectar com o outro, é o que leva a sentir que algo nos atrai no outro, mas não é a atração da amizade que nos gera uma alegria interior, é a atração que excita o desejo, porque tem uma complementaridade, porque deseja estabelecer comunhão. Eros já enxerga o outro, mas enxerga o outro como um objeto de prazer e como algo que pode receber prazer, como alguma complementaridade no nível mínimo. Em Eros, nós estabelecemos ponte, porque vamos e queremos estar junto, queremos partilhar daquele momento com aquela pessoa. Se for um momento só, único, é o amor porneia, em que eu vou lá, partilho o prazer e consumo o outro e o outro que se vá. Mas, se aquilo me estabelece uma conexão e eu quero estar junto e eu partilho de algo, já tem uma outra natureza de conexão. Eros é um amor extremamente importante na nossa vida. Não fosse Eros, as famílias não existiam. Não fosse Eros, nós não estabeleceríamos muitas das conexões que temos no nosso dia a dia. Acontece que Eros, ao longo do tempo, em muitos casais se perdem. E há muitos casais que deixam de ser amantes para se tornarem apenas amigos. Ou deixam de ter uma comunhão de casal para se tornar apenas uma comunhão fraternal. Quando é que isso acontece? Quando nós perdemos aquilo que são os ingredientes do desejo. O ingrediente da conexão. Não existe eros sem haver admiração. Quando o casal deixa de se admirar, perde conectividade. Acontece que muitas vezes nós transformamos a admiração da relação de casal por críticas. E passamos a projetar sobre o outro uma série de questionamentos sobre os vazios existenciais do outro. Aquilo que o outro não dá conta, aquilo que não faz, aquilo que a gente gostaria que fizesse, aquilo que nós queríamos que fosse, e vamos sobrecarregando o outro com as exigências porneia. Ah, mas você não é aquilo que eu pensei. Ah, mas você não é aquilo que eu sonhei. Ora, quem pensou e quem sonhou foi quem? Foi você? E por que o outro tem que ser aquilo que você pensou e que você sonhou? A não ser que você ache que o outro deve te servir. É diferente de falar assim, eu estabeleço conexão com você
e eu mobilizo a relação para que ela me oferte aquilo que eu preciso, mesmo que você não seja aquilo que eu queira. Isso significa que nós estabelecemos uma conexão dentro do nível que seja possível, e nós vamos obter o melhor desta relação. Afinal de contas, você não é alguém que deve satisfazer única e exclusivamente os meus desejos. Você é alguém inteiro dentro da relação. Então, se nós substituímos a admiração pela crítica, o casal perde conexão. Eu, às vezes, trabalhando com casais, digo a eles: olha, eu compreendi muito bem o que é que insatisfaz a cada um de vocês um no outro. No entanto, vocês dois estão aqui querendo trabalhar um relacionamento, o que significa que vocês sentem que têm motivação suficiente para lutar por isto. Isto significa que vocês encontram um motivo para poderem seguirem juntos, senão já teriam decidido a não estar mais juntos e não estariam num processo terapêutico para tentar resgatar um relacionamento. Então, o que eu gostaria de saber é: vocês têm alguma coisa que admiram um no outro? E até hoje nunca teve um casal que não dissesse: sim, temos. E eu então pergunto para o casal: e vocês dizem um ao outro aquilo que admiram? E a resposta invariavelmente é: não. Nesta hora costumam ficar muito constrangidos. E eu peço um para olhar para o outro e digo: olhe nos olhos dela, olhe nos olhos dele, diga para ele o que é que você admira. Diga para ela o que é que encanta os seus olhos. E quando as pessoas começam a dizer, sempre a outra pessoa se emociona. Sempre a outra pessoa é tocada. Sempre a outra pessoa é mobilizada no seu melhor. E de repente, aqueles motivos de queixa, de crítica, aqueles motivos de separação, de repente, perdem a força. Porque nós percebemos que aquilo que dávamos um valor 100, na verdade vale 20 ou 30. Não é nem suficiente para fazer uma decisão ou para tomar um movimento. Então eu digo a eles: não é justo que a gente faça uma lista do que critica, sem fazer junto uma lista do que agradece. A lista de gratidão deve vir primeiro, antes de qualquer insatisfação. E quando o casal aprende a resgatar a gratidão, quando aprende a fazer uma lista do que é que admira e vê no outro, larga o amor porneia e vai para uma outra natureza de amor, de que vamos falar já, que é o amor respeito, que é o amor valor, que é o amor grandeza. Então, Eros se perde quando nós deixamos de admirar e passamos a criticar. Não existe casal que não tenha algo a criticar no outro. No entanto, se aquilo que é motivo de crítica é criticável, já é uma outra discussão. Porque não ter algo que eu admiro ou que eu gosto, significa apenas que eu encontro um vazio ali. Mas se aquilo merece ser criticado, depende aí vários elementos. Em que o primeiro movimento deve ser o do autoconhecimento, em que a gente mergulha na gente para encarar os nossos próprios vazios. Senão nós projetamos o nosso vazio no outro e sobrecarregamos o outro em preencher os buracos da nossa laranja. O outro nunca pode fazer isso. Só nós conseguimos. Dentro daquela relação que seja suficiente. Então Eros vai se perdendo quando o casal deixa de estabelecer uma conexão que seja respeitosa. Por vezes Eros se perde, na verdade se transforma, porque aquele casal chega num ponto de tamanha comunhão, sobretudo nos casais de longo tempo, em que a vivência Eros não é tão mais importante. O casal estabelece uma comunhão de amizade e já está às vezes em uma idade em que as mudanças fisiológicas no corpo modificam a relação. Quando isso acontece, é natural e a conexão do casal permanece profunda. Mas quando o Eros some, sem ser neste movimento natural, é sintoma. Eros é o mais fácil de sumir e é também o mais fácil de voltar. Quando a gente cuida dele. As pessoas perguntam assim: como é que eu volto o desejo dentro desse relacionamento? E eu sempre digo: como é que um carvão pode acender novamente se ele está quase apagado? Basta que o sopre, basta que o estimule, basta que o movimente. Volta naquele tempo em que você admirava. Começa a olhar para a beleza que você via e deixou de ver. Começa a focar naquilo que o outro tem inteiro e que você não valoriza.
Começa a ver o esforço do outro. Começa a olhar para aquilo que move o outro e não para aquilo que ele faz. Ao invés de criticar a atitude, olhe para onde olha o amor do outro quando age com aquela atitude. O que é que está no coração do outro? O que é que o outro busca naquele momento? O que é que quer preencher? Porque nós somos compassivos quando nós olhamos para o outro e reconhecemos que o outro é tão humano quanto nós. E às vezes o outro não dá conta de fazer um movimento e nós olhamos para dentro de nós mesmos e dizemos para nós, eu também não dou. Por que eu estou cobrando do outro que faça se eu também tenho as limitações em outras áreas que eu não dou conta? Compaixão é uma conexão do humano que estabelece ali uma ponte e diz assim, eu não cobro de você algo que eu não sou. Ah, Andrei, mas eu sou o suprassumo, eu sou demais. E eu acho que o outro tem que ser igual eu. Então está na hora de você encarar sua sombra com rapidez. Porque quem se acha muito ainda não viu a si mesmo em realidade. Porque aquele que é muito não se acha muito. Afinal de contas, quanto mais sabe, mais percebe que não sabe. Isso significa que uma pessoa, quanto mais expande-se no contato com a sua luz e sombra, mais compassiva e terna se torna. Menos cobra do outro, porque mais percebe que o outro tem a mesma humanidade que nós temos. Quanto mais conquista, mais sabe que o caminho de conquista foi árduo e mais olha com compaixão para o caminho de conquista do outro. Mas quanto mais nós fingimos ter, para nós mesmos, nas falsas conquistas, mais nós exigimos que o outro tenha também. É o mesmo mecanismo do fanatismo. O que é o fanático? O fanático é alguém sem crença. O fanático religioso precisa te convencer que a religião dele é o melhor. O fanático pelo futebol precisa convencer que o time dele é o melhor. O fanático político precisa te convencer, nessas épocas, que o candidato dele é o melhor. Por quê? Porque no fundo o fanático religioso não tem fé, porque no fundo o fanático pelo futebol tem sérias dúvidas sobre seu time, porque no fundo o fanático político descrê do seu candidato. E precisa convencer a multidão para, no convencimento da multidão, reafirmar a sua crença. Aquele que crê, verdadeiramente sustentado em uma construção íntima, olha para o outro e diz assim, está tudo bem que você pense diferente, está tudo bem que o seu pensamento seja outro, o meu é alicerçado nisso, nisso, naquilo. Aquele que verdadeiramente crê é seguro, ele vive, a sua vida transmite algo. Então, se nós dentro de um relacionamento somos fanáticos pela transformação do outro, se nós cobramos que o outro seja uma perfeição, se nós achamos que o outro não pode ter aquela sombra, se nós cobramos que o outro seja aquilo que nós queremos, nós precisamos olhar para nós com urgência. Talvez nós estejamos fingindo ser para o outro muita coisa que nós ainda não conquistamos. E não encaramos verdadeiramente a nossa insegurança. Porque temos medo de perder. Porque temos medo de não ser respeitados. Porque temos medo de não ser amados. Estruturas defensivas do ego que nós estabelecemos ao longo da vida. E aí vamos cobrando do outro. E o outro tem que ser. Quem sabe se o outro for, convence a gente a ser também. Essa é a estrutura da projeção. Então, além de porneia e eros, existem outros amores. E os gregos nos dizem que há um amor cujo nome é filia. E filia é o amor da amizade, da fraternidade. Porque filia é o amor-respeito, é o amor-dignidade. Em filia, o outro é visto e o outro é inteiro. O outro é digno do melhor valor, da melhor aposta, do melhor incentivo, do melhor cuidado. O outro está no mesmo nível. E em filia, nós estabelecemos uma conexão que é profundamente nutritiva. Filia é a essência do amor de Jesus. Jesus era profundamente respeitoso. Ah não, Andrei, o amor dele era divino. Não, antes de ser divino, o amor dele era filia. Ah, Senhor, eu não dou conta. Tá tudo bem. Você é digno assim mesmo. Ah, Senhor, eu estou em sofrimento. Tá tudo bem. Eu vejo o seu coração. Ah, Senhor, eu não dou conta. Tá tudo bem. Você ainda dará. Ah, Senhor, eu estou vicioso. Tá tudo bem. É a sua busca de amor. O amor de Jesus era tão filia, era tão respeitoso, que ele só olhava para a dignidade de cada ser e não tinha condição, circunstância que indignificasse ninguém aos olhos de Jesus.
Porque o amor-filia é aquela ponte de conectividade. Quando o casal vive o amor-filia, se respeitam como dois. Se respeitam como inteiros e vazios. Se respeitam como alguém que dá conta e não dá conta. Se respeitam como pessoas que precisam dar e receber. E a troca pode ser equilibrada no dar e no receber. Em porneia, não. Em porneia, nós queremos que o outro dê para nós. Por quê? Porque o que guia o amor porneia é a nossa criança interior. E as crianças só olham para o próprio umbigo. A criança não vê o outro. A criança só acha que o outro tem que dar. Dar. Então só recebe. Então, quando nós deixamos que a criança interior ferida nos comande no amor porneia, nós permanecemos abusando do outro. Mas em filia, somos nós que cuidamos da nossa criança. Somos nós que pegamos ela no colo e dizemos para ela: tá tudo bem que você queixe, mas não grita alto não, senão você vai assustar ele. Depois eu resolvo isso com você. Sou eu que te dou o valor que você precisa. Sou eu que cuido. Tá tudo bem que tenha tido falta. Problema nenhum, essa é a nossa história de vida. Agora sou eu que me ocupo disso. Se ontem faltou cuidado, eu te dou cuidado. Se ontem faltou afeto, eu te dou afeto. Se ontem faltou oportunidade, eu te dou oportunidade. Se ontem faltou palavras de incentivo, hoje eu te dou. O amor filia, começando pelo alto amor, pega as nossas crianças feridas no colo e não as critica, mas diz para ela: eu já sou um adulto e agora eu posso cuidar de você. Não precisa mais esperar que o papai e a mamãe venham fazer aquilo que eles não puderam fazer. Não precisa esperar que o outro faça como se fosse um melhor pai ou uma melhor mãe para você. Agora sou eu que cuido. E se nós acolhemos e cuidamos da nossa criança ferida, então nós também compreendemos que o outro também tem uma criança ferida dentro de si. E quando nós percebemos que é a criança do outro que está falando, o adulto faz o quê? O adulto dá uma surra em criança? Não, o adulto olha para a criança e ri dela. O adulto olha para a criança e fala: é birra. O adulto olha para a criança e fala: tá me cansando, vou afastar daqui. Né? Fica aí, fazendo birra no canto. O adulto é centrado. O adulto é conectado. Então, se nós cuidamos da nossa criança, nós aceitamos que o outro tenha uma criança dentro de si também. E passamos a cuidar com maior naturalidade daquela relação. Por isso que o amor filia é uma troca fluida no dar e no receber. Agora eu posso ficar, porque aqui está uma troca entre adultos. Ah, não. Começou a ser criança demais? Ah, eu acolho. Na hora que você resolver isso aí, eu volto. Deixa eu só dar uma volta. Pensa um pouquinho. A gente não fica ali discutindo com a criança. A não ser que a gente seja criança também. Ah, as crianças adoram discutir. Aí elas ficam horas e horas debatendo, e brigando, e mandando mensagem no WhatsApp, e cobrando, e postando no Facebook, indiretas, diretas. Porque a nossa criança ferida é porneia, quer consumir, e cobra do outro. Não é filia, não é respeitosa. Então filia é uma essência de amor que dignifica, que coloca a relação num nível elevado. Filia é essencial para a vida. Com filia, nós permitimos que o outro tenha individualidade e também temos individualidade. Por isso a equação matemática em filia é um pouco diversa da matemática comum. 1 mais 1 no amor é igual a quanto? O que vocês acham? Isso é uma pergunta, gente. Para os encarnados. 1 mais 1 é igual a quanto? 1. Quem acha que é 1? Levanta a mão. Quem acha que é 2? Quem acha que é mais que 2? Quem não quer brincar? 10% aqui levantando a mão. Não é? 1 mais 1 não pode ser nunca 1. Porque se 1 mais 1 for 1, uma personalidade irá se superpor à outra e então haverá um domínio e um controle. E nesse movimento há a anulação de uma individualidade para comando de outra. Aí vira o amor porneia, em que há controle e submissão. Há muitos relacionamentos que se sustentam nessa dinâmica, em que um precisa controlar e o outro precisa ser submisso. Então se buscam, porque as nossas subpersonalidades se procuram. Diz Rubem Alves que nós não somos um só, que dentro de nós há um albergue, e que cada hora um bota a cara na janela. Ou seja, há várias subpersonalidades dentro de nós. Há o carente,
ao controlador, ao respeitoso, ao arrogante, ao culto, ao ignorante. Há vários de nós dentro de nós. Acontece que aquele que vem para a janela é o que interage com o mundo e é o que vê o que está se passando do lado de fora. E é ele que conta para os outros moradores o que é que está acontecendo. Então, se o carente vem para a janela, tudo o que ele vir vai ser interpretado sobre a ótica da carência. Se o arrogante vem para a janela, tudo o que ele vir, ele vai olhar com superioridade. Por isso, Rubem Alves diz que tem um síndico que bota a ordem na casa e que permite que as subpersonalidades venham na hora que elas precisam. Porque tem a hora em que a gente precisa de força para se afirmar, tem a hora que precisa de doçura para se conectar. Cada subpersonalidade nossa oferta uma beleza particular. E o que acontece é que nós temos subpersonalidades que estão nas janelas. Às vezes a gente troca uma e outra, mas a gente tem sempre uma que está lá mais tempo. E aí o que acontece? Existe uma espécie de Tinder espiritual em que as outras subpersonalidades vão passando diante da nossa janela e dá match. A gente curte elas, elas nos curtem, e de repente a gente sente, ops, estabeleceu ali uma conexão. Aí a gente casa. Então, se nós temos uma personalidade, uma subpersonalidade controladora na janela, passa uma subpersonalidade submissa, o que acontece? Match. Deu match. Nós nos gostamos, que interessante, vamos conversar. E aí elas começam a interagir. Porque a submissa precisa daquele que controla para poder encontrar no outro a segurança que não tem em si mesmo e poder despertar em si o sentimento de segurança que lhe falta. O controlador precisa, na submissa, da humildade e do sentimento de pequenez que não tem, que não conecta em si, para que possa conectar com ele e desenvolvê-lo. Então essas subpersonalidades se casam como um regime de comunhão. Faz uma união estável ali, maravilhosa. No entanto, elas são perversas. Porque elas se gostam, mas elas se cobram em belo amor porneia. Chega sempre uma hora em que uma começa a cobrar da outra. O submisso começa a cobrar do controlador por ser controlador, o controlador começa a cobrar do submisso por ser submisso. E aí começa um jogo de dominação e de cobrança. Ao mesmo tempo que não aguentam mudar de papéis, ou não se permitem, cobram que seja assim. E aí vira uma briga. Por isso que eu sempre falo para as pessoas que há casais que passam a vida inteira brigando. E brigar é a forma deles interagirem nos subpersonalidades. Às vezes, alguns filhos ficam olhando para o relacionamento de amor dos pais e dizem assim, não, aquele relacionamento era muito complicado, eles brigavam o tempo todo. E eu digo, é mesmo? Você se enganou para aquele teatro todo? Quanto tempo eles ficaram juntos? 50 anos. É mesmo? E como é que você chama essa relação? É um amor comum, em que às vezes aquele casamento de subpersonalidade precisava de dominar, precisava de humilhar o outro, precisava de ressaltar o que estava negativo no outro, porque porneia vinha para a janela com mais frequência e cobrava do outro com mais intensidade. Então, quando 1 mais 1 é 1 de um relacionamento, nós passamos a estabelecer este casamento de subpersonalidades em que há domínio e há submissão. Mas 1 mais 1 também não pode ser 2, porque quando é 2, fica restrito ao amor eros. Os dois se conectam apenas por um elo sexual, por um filho, por um patrimônio, por uma conexão em que ficam completamente isolados. 1 mais 1, num relacionamento, precisa ser 3. 2 individualidades e uma interseção, a que chamamos de casal, que vai ser maior ou menor de acordo com a proximidade do casal, da entrega e da inteireza daquele relacionamento. Isso significa que cada um mantém sua individualidade. E se nós respeitamos que cada um mantenha sua individualidade, sabemos que o outro tem espaços que não partilha conosco, tem coisas que não diz pra gente, tem circunstâncias íntimas que vive sozinho, tem metabolizações internas que a gente não pode partilhar e a gente respeita. Porque aquele é o espaço do outro de ser si mesmo. E nós temos um espaço de comunhão. E quando respeitamos então isso, esse amor é filia, é respeitoso, é digno. Você precisa ficar sozinho? Você precisa de um tempo para você? Tá tudo bem. Você quer sair para encontrar com a sua família esse final de semana? Você precisa abastecer seu coração da sua família? Tá tudo ótimo.
Ah, não quero ir não. Você liga? Não, não ligo não, tá bom. Então vou cuidar aqui do que é meu. Respeitoso. Ah, não, eu ligo sim. Para mim é muito importante que você esteja junto comigo e na minha família. Ok, talvez eu possa renunciar nesse momento aqui e ir um pouquinho com você. Mas no próximo final de semana eu não posso. Tá bom? Porque eu preciso de tempo para mim. O amor filia faz negociações. O amor filia respeita individualidades. E em filia o relacionamento cresce. Porque filia acolhe a sua própria dor e cuida dela. E permite que o outro também cuide naquilo que o outro pode. Mas não exige do outro que cuide de tudo como se fosse um pai ou uma mãe. Porque esse amor é pornéia. Esse amor é o amor da criança. Que acha que o outro tem que fazer. O outro tem que se ocupar. O outro tem que gerir aquela situação. 1 mais 1, portanto, tem que ser, no mínimo, 3. Mas há uma outra natureza de amor que se chama ágape. E este amor ágape é o amor doação. É o amor que nós conhecemos como amor divino. Esse amor não precisa de troca. Ele se regozija em ofertar. Ele dá porque tem para dar. E é da natureza do amor ágape que se doe. É da natureza ágape que oferte. Ágape se contém, sofre, porque precisa partilhar aquilo que está cheio. E como uma fonte, quanto mais partilha, mais nasce, mais brota dentro dele. Ágape é um amor excelente. Jesus o viveu de forma intensa. E muitas vezes é o amor que nós queremos que todos vivam. Mas, espera aí um minuto. Quem não consegue viver amor filia, dá conta de dar um pulo para o amor ágape? É uma exigência descabida. Então quando eu ouço alguém dizer assim, nós precisamos amar como Jesus nos amou, o nosso amor precisa ser igual ao amor incondicional de Jesus, eu penso, Senhor, dai-me paciência, porque o meu amor pornéia quer acabar com essa pessoa. Não é? Por quê? Porque isso coloca-nos dentro de uma exigência descabida quando nós queremos que esse amor seja a totalidade do nosso amor. Nós vivemos instantes ágape, áreas ágape da nossa vida. Por exemplo, toda mãe vive o amor ágape. Cada filho vem ao mundo graças a uma mulher que se doa em sacrifício para aquele filho. Desde o momento em que o acolhe no ventre e que permite que ele ali se desenvolva, desejando ou não aquela gravidez, tendo planejado ou não, às vezes circunstâncias muito dolorosas ocorridas, quando aquela mulher permite que aquele bebê se desenvolva no seu ventre, ela experiencia um amor ágape. Aceita renunciar e sacrificar-se para dar a vida. Na hora que permite que o bebê, cheio do seu interesse pornéia, usufrua do que ela tem para oferecer e a abuse para que ela se doe, ela se doa. Por quê? Porque é da natureza do amor materno esta experiência ágape. Embora não seja só o amor ágape. As mães também têm expectativas, também querem retorno, também tem uma série de coisas que elas esperam dos filhos. Mas às mães é exigido uma boa dose de amor ágape. Nós vamos reexperienciar o amor ágape em todo momento em que a vida nos exigir renúncia, sacrifício, doação, paciência, tempo. Há momentos na relação de casal que nós temos que dar tempo para que o outro tenha tempo. Que nós precisamos permitir que a semente cresça. Que nós precisamos regar sem cobrar que o fruto venha. Que nós precisamos aguardar que a dor passe, que o desespero acalme, que a criança interior seja acolhida e possa sair da janela e do controle. Há muitos momentos da história de casal que nós temos que ter calma. E esta calma é de natureza ágape. É aquele que se doa sem cobrar que o outro dê no exato momento em que pede. Porque às vezes o outro não está em condição de dar. Às vezes não está inteiro para dar, não está sadio para dar, não está consciente para dar, mas o amor que olha para o que está cheio no outro, sabe que o outro precisa de um pouco de tempo. Então aguarda. Aguarda para que o outro possa desenvolver, para que possa despertar. Nós vivemos instantes ágapes. Na doação do centro espírita, na tarefa de caridade, no amor ao próximo que dá desinteressado, sem vaidade, essa natureza de amor é ágape. Mas ela, para nós, no atual estágio evolutivo, ela é experiência. Porque ela ainda não aflora de forma espontânea na grande maioria das pessoas. Em mim aflora sim, Andrei, porque eu sou uma pessoa que só quero dar. Para todo mundo eu tenho que ofertar, eu estou aqui para servir. E em mim
tudo é para o outro. Não, querido, isso daí não é amor ágape, isso é carência afetiva. Você acha que precisa dar porque não tem direito de receber. Então você gasta dinheiro com o outro, mas não gasta com você. Você dá atenção para o outro, mas não dá para si mesmo. Você valoriza o outro, mas não valoriza o seu próprio tempo. Isso não é um amor ágape. Isso é carência emocional. Que não sabe botar limite para si mesmo e para o outro. Que não sabe se valorizar no filia, no mesmo nível que o outro. Que acha que precisa servir, porque às vezes veio de uma família que é servidora, veio inspirado numa mãe que foi altamente servidora, veio inspirado em uma crença familiar ou social que disse que precisava dar, sem ter direito de receber. E, portanto, acha que precisa ficar nesse movimento o tempo todo e não se dá o direito de também abastecer o seu coração. E sim, no meio disso tudo, também vivencia instantes ágape, em que doa de coração cheio, em que dá sem precisar verdadeiramente de retorno. Mas vejam vocês que nós vivemos todas estas naturezas de amor dentro da relação de casal. O amor objeto, que necessita do outro para as suas necessidades. O amor eros, que conecta e que deseja na complementaridade. O amor filia, que respeita e quer ser respeitado. O amor ágape, que doa, mas que também percebe o ágape do outro no momento em que o outro se doa. E o amor da relação de casal é feito de tudo isto. Então, o que é que você diz quando diz eu te amo? Você está dizendo, eu te porneio, eu te eros, eu te filio ou eu te ágapo? Ou está dizendo eu te porneio com toques de filia? Ou eu te filio com toques de porneia? Ou eu te filio e eu te ágapo? Qual é a mistura do amor em você? Porque isso é sempre individual. Isso vem das nossas histórias. Quem não mergulha na sua própria história para encarar a si mesmo, vive muitas vezes circunscrito a uma faceta desse amor. Mas aquele que mergulha no autoconhecimento para curar suas feridas internas, está mais disponível para viver a amplitude do amor. Isso significa, pode ir de porneia a ágape, sabendo manejar o que é que precisa naquele momento. Sim, agora eu posso abrir mão e ser compreensivo. Não, agora eu preciso exigir que seja exatamente o que eu preciso. Porque agora eu estou no meu limite. Agora eu posso ser porneia, agora eu preciso ser ágape. Agora eu desejo ser ágape. O que é que você precisa? Quando nós não olhamos para isto, a relação de casal vive um campo conflituoso permanente. Porque a inconsciência do que se passa dentro da gente nos leva a projetar no outro estas exigências. E assim nós ficamos cobrando o tempo todo, brigando, entrando em conflitos, quando aqueles conflitos são administráveis, quando são resolvíveis, quando são modificáveis pela nossa própria conduta. Por isso aquela troca de casal que André Luiz diz, das cargas de natureza semelhante, necessita do amor filia, o amor respeito. O amor filia, que é o amor respeito, é o atual desafio do nosso instante evolutivo. Se nós respeitarmos uns aos outros, o outro pode até pensar diferente. O outro pode se posicionar diferente. O outro pode querer diferente. E se o amor-respeito der ao outro a mesma dignidade, o mesmo direito que nós temos, não haverá violência. Haverá diálogo. Filia estabelece diálogo. Em filia há discordância, em filia há queixa, em filia há vazio. Mas filia respeitosa estabelece diálogo ao invés de estabelecer imposição do amor porneia. Filia estabelece demanda para ouvir o outro ao invés do falatório contínuo que é de porneia. Quem fala sem dar espaço para o outro falar, quer só que o outro consuma o que tem para dar. Não abre espaço interno para acolher o outro. Então fala desesperado no ouvido do outro, até que o outro se canse e até que o outro se vá. Então agora eu pergunto de novo. Quem aqui vive o amor porneia, além de mim? Já melhorou a consciência do grupo. Mas ainda tem muita gente envergonhadamente porneia. Isso significa, eu reconheço, mas eu não assumo de jeito nenhum. Por que a gente não assume? Porque para assumir porneia, precisa aceitar ser muito humano e muito comum. Só quem é comum aceita que tem porneia dentro de si. Quem ainda acha, na ilusão da falsa superioridade moral e evolutiva, que já venceu isso, e esse é problema de vocês, então está vivendo uma ilusão
da defesa de não fazer contato consigo mesmo mais profundo. 100% das pessoas encarnadas na Terra vivem porneia. 100% vivem eros. 100% vivem filia. E 100% são convidadas a viver ágape. Nem todas vivem. Porque ela exige uma outra natureza de disponibilidade e de troca. Está claro até agora, gente? Muito bem. Depois do intervalo, nós vamos tentar entrar em coisas mais práticas. Disso também responder perguntas de vocês e ir na direção daquilo que vocês desejarem. Todo o conteúdo desse livro, como a Andréia já sinalizou, traz, aliás, todo o conteúdo dessa palestra está no livro que nós lançamos esse ano, Amor a Dois, os relacionamentos afetivos na visão sistêmica e espírita. A visão sistêmica é a visão da constelação familiar, que é um ramo que nos ensina a conexão que nós temos com o nosso sistema familiar. É uma das minhas áreas de estudo e de trabalho. Portanto, eu partilhei nesse livro estas percepções. Na segunda parte eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito disso. Ok? Lá também vocês encontram o primeiro livro que eu lancei, que se chama Cura e Autocura, que é sobre saúde e doença. O segundo, que é Alto Amor e Outras Potências da Alma. Eu brinco que esse é o remédio, porque é o livro que fala do despertar das virtudes, do desenvolvimento do que é belo em nós. Os livros Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal e Transsexualidade sob a ótica do espírito imortal, que são sobre sexualidade. Um fala sobre orientação sexual, o outro fala sobre identidade de gênero, dentro da visão científica e de uma visão espírita. Se você não sabe o que é a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual, precisa ler os dois livros. Tem os livros Pílulas de Esperança, de Confiança e de Amor. Suzana teve a oportunidade de falar e citar o livro Pílulas de Amor aqui recentemente. Tem alguns pouquinhos lá para quem desejar. Tem 2 livros infantis, Jardim Secreto e O Mundo dos Bonecos de Papel. Tem o Pílulas de Confiança em inglês, Pillars of Trust. E é só. E o Reconciliação. Reconciliação consigo mesmo, com a família, com Deus, em que há a integração da filosofia espírita com o Evangelho, com a constelação familiar e a filosofia homeopática, dentro desse movimento de reencontro com a essência. Todas as 4 filosofias nos dão caminhos para o reencontro com a nossa essência, com o divino em nós, com o belo que há em nós. Todos esses livros têm a sua renda integralmente doada para o trabalho espírita e parte dela também vai para a Fraternidade Sem Fronteiras, que é esta ONG da qual eu faço parte, que acolhe mais de 15 mil crianças órfãs na África, refugiados de guerra no Malawi, refugiados venezuelanos no Brasil, crianças de rua no Senegal, crianças com microcefalia no Nordeste brasileiro, refugiados venezuelanos que são interiorizados no Brasil hoje em dia e muito mais. Também no Haiti, agora está começando um trabalho, uma escola atendendo 300 crianças. Então, enfim, muita coisa. Ok? Já já a gente volta. Meia hora, tá, gente? 8h10 a gente volta. O Andrei vai estar assinando livros? Vai estar assinando livros.